Graças a paz, irmãos. Como nós vimos na semana retrasada, quando nós passamos por experiências marcantes, mesmo que elas não sejam experiências agradáveis, tanto experiências boas como experiências ruins, nós em Cristo podemos enxergar toda a bondade, toda a graça, toda a misericórdia de Deus presente em nossas vidas. Aliás, este é um tema presente nos Salmos. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, disse Davi. Em outro salmo diz, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Porém, meus irmãos, quando nossas experiências marcantes, elas são diretamente com Deus, elas não apenas marcam as nossas vidas, elas transformam as nossas vidas. E quando as nossas experiências com Deus transformam as nossas vidas, o Senhor muda nossos sonhos antigos, o Senhor muda objetivos presentes, o Senhor transforma as nossas emoções, o Senhor nos faz avaliar os nossos projetos, o Senhor nos faz pensar sobre os passos que vamos tomar nas nossas vidas. O Senhor veio não apenas para marcar os seus filhos, o Senhor veio para transformar os seus filhos. Onésimo, vou novamente mencionar este homem, um ex-fugitivo de Colossos. Ele causou muitos males ao seu senhor Filemão, e ele foge para Roma. Ele nunca imaginaria, nunca esteve nos projetos de Onésimo um dia sequer voltar para Colossos. Mas ali o Senhor o encontra. E o Senhor não apenas marca a vida dele, o Senhor o transforma por meio do ministério do apóstolo Paulo. E Paulo vai mandar ele de volta. Paulo vai mandar ele de volta para Colossos. Não apenas de volta para Colossos, Paulo vai mandar que ele volte ao seu Senhor, àquele Senhor que lhe tanto fez mal antes de fugir. E Paulo escreve uma carta a Filemão. E Paulo diz assim no teor da carta dele: faço um pedido a respeito do meu filho Onésimo, Filemão. Eu gerei ele entre algemas. Antes ele era inútil. Inútil é o significado do nome Onésimo. Antes ele era inútil, mas agora ele é útil, tanto para você quanto para mim, porque o Senhor o transformou. Ele antes, de fato, ele era exatamente o significado do nome dele, inútil, prejudicou você, mas agora o Senhor o transformou, e ele não é mais inútil, ele é útil. Ele é útil para você, ele é útil ao reino. Receba-o como irmão amado. E Paulo vai dizer, aquilo que ele causou mal a você, coloca na minha conta. Eu pagarei. Mas experiências marcantes com Deus não mudam apenas a nossa forma de pensar. Experiências marcantes com Deus devem mudar os nossos anseios, devem mudar as nossas vontades, principalmente, queridos, devem mudar as nossas afeições pelo Senhor. Os Salmos, eles nos ensinam muito sobre isso. Os Salmos nos ensinam muito mais do que doutrinas corretas. Os Salmos nos ensinam que as doutrinas corretas, elas mudam a nossa mente e nos ensina sobre afeições corretas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Enquanto as epístolas, elas apontam para a mudança de mente, os Salmos nos ensinam como essa mudança de mente afeta nossas emoções por Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 84. Salmo 84, perdão. Deixe sua Bíblia aberta que logo nós leremos esse salmo. Normalmente, entre uma série de sermões e outra série, eu costumo pregar em alguns textos clássicos da Bíblia, em algumas histórias clássicas da Bíblia. E esse salmo, ele é um texto muito conhecido.
E é interessante porque essas reflexões que nós fazemos, normalmente se torna uma outra série de mensagens pequena, mas se torna uma outra série de mensagens. Mas o Salmo 84, queridos, é um desses textos clássicos bem conhecidos, ainda mais por se tornar letras de músicas conhecidas. Por exemplo, uma música muito conhecida do antigo ministério Vencedores por Cristo, chamado Teus Altares, né? Ela é tão famosa que só o pastor conhece, pelo visto. É porque ela é muito antiga, né? Então, alguns irmãos aí vão se identificar com essa música. Mas é uma música que foi feita, fundamentada nesse salmo, que é um salmo muito conhecido. Esse salmo, queridos, ele faz parte do terceiro livro dos 5 livros do Saltério hebraico. E quando nós percebemos a leitura dele, nós vamos perceber que logo no início, no título, no texto hebraico está presente, e na sua versão também deve estar, diz que foi um salmo escrito para ser lido com acompanhamento de instrumentos de cordas. Quase que eu iria hoje fazer a leitura com um instrumento de cordas sendo tocado aqui, né? No contexto de Israel, com certeza seria uma harpa. Aqui dá para ser o violão, é de cordas, então não iria alterar em nada a leitura. Mas no seu título, no título da sua Bíblia, deve estar escrito isso: Salmo dos descendentes de Corá, dos filhos de Corá, para ser lido com instrumentos de cordas. E ele é endereçado. Ele é endereçado para o responsável pela música. Agora, devido ao teor do Salmo, que faz tanta menção à casa de Deus, aos átrios do Senhor, ao tabernáculo, ele era recitado, ele era lido, provavelmente quando o povo ia para Jerusalém adorar ao Senhor. Por isso ele foi endereçado ao líder de louvor, ao chefe, ao responsável pelo coral, que não é como o coral que nós conhecemos. Diz assim no título da NVT: ao regente de coral para ser tocado por instrumentos de cordas. Mas antes de lermos, é interessante notar, queridos, que essa poesia ela tem 2 interlúdios. Talvez a sua versão não apareça, mas ela tem dois interlúdios que, na verdade, são 2 pausas. E ela a leitura deveria ser feita respeitando essas pausas. Em cada pausa deveria haver uma reflexão. Então, nós vamos ler o Salmo agora e nós vamos respeitar essas pausas. A primeira pausa, ela está depois do verso 4. E a segunda pausa, ela está depois do verso 8. Naldinho, você pode aumentar o retorno para mim um pouquinho, por favor? Obrigado. Se der a microfonia, vai ajustando aí, né, por favor. Diz assim o Salmo: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares. Salmo dos filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Pausa. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Pausa. Olha ao nosso Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, não recusa bem nenhum aos que andam retamente.
Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Irmãos, nós vamos respeitar na nossa reflexão essas pausas. E nós vamos hoje observar apenas os versos de 1 a 4 desta primeira estrofe. E, meus irmãos, é muito importante percebermos que o salmista, ele intercala a sua visão da casa de Deus com segurança em Deus. Isso é muito importante os irmãos perceberem. O salmista, ele faz uma ligação entre a visão dele dos átrios do Senhor, do tabernáculo do Senhor, da casa de Deus, com segurança e confiança. Mas ele vai falar, meus irmãos, que tudo isso tem a ver com a presença de Deus. Para o povo hebreu, o templo era o local que representava a presença de Deus com o seu povo, porque a arca da aliança ficava ali. E pensar, e saber, e crer que Deus está presente seria exatamente trazer à sua alma confiança, paz e segurança. Por isso o tema de nossas reflexões, queridos, se chama anelo por Deus. Esse anelo por Deus do salmista nada mais é do que um desejo intenso pela presença de Deus. E se aprove a Deus preservar esse texto para a igreja hoje, eu tenho certeza que nós devemos também buscar o mesmo anelo por Deus. O primeiro verso, ele é praticamente o resumo de todo o salmo. Normalmente os salmos, eles são assim. O primeiro verso é o resumo, ele é a conclusão de todo o salmo. E o primeiro verso diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Essa é a conclusão dele. Essa é a conclusão do salmista. Esse é o resumo de todo o salmo. E a primeira lição, meus irmãos, que nós vamos perceber está no verso 2. Porque nós podemos observar, a partir do verso 2 até o último verso, sempre voltando para o primeiro verso. Porque o primeiro verso é a conclusão. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. E qual é a primeira lição que nós aprendemos com o salmista? A primeira lição que nós aprendemos, queridos, é sobre o desejo de estar onde Deus se manifesta. O salmista, ele tem o desejo de estar onde Deus se manifesta. E eu creio que para entendermos melhor, meus irmãos, o salmo, para que nós possamos aplicar em nossas vidas, nós temos que partir do título do salmo. O título do salmo, ele está no texto original. E o título do salmo nos diz muito sobre o autor do salmo. E nós vamos perceber, só observando o título, como esse salmo ele é inundado da graça de Deus. Eu fui alguém que não tive o conhecimento da graça de Deus lendo o Novo Testamento. Eu tive um encontro com a graça de Deus estudando o Antigo Testamento. E todas as vezes que eu ouvi na minha vida cristã, crentes dizendo, parece que o Deus do Antigo Testamento, ele é diferente do Novo, eu não conseguia entender, porque o Antigo Testamento está inundado da graça de Deus. E é interessante porque no título do Salmo diz que esse Salmo, ele foi escrito pelos filhos de Corá, pelos descendentes de Corá. E meus irmãos, isso é muito importante. Porque no verso 2, olha como este homem, ele está falando com Deus. É uma oração que deveria ser lida pelo povo todas as vezes que o povo estivesse caminhando em direção ao culto, ao templo. Na NVT está assim o verso 2. Sinto um desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos átrios do Senhor, ou nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Meus irmãos, a pergunta que temos que responder é: quem é esse autor que é dentre os filhos de Corá? Quem é esse autor que é dentre os descendentes de Corá? Esse autor que escreveu que a sua alma suspira, que a sua alma tem um desejo profundo de estar nos átrios do Senhor,
onde Deus se manifestava, ele era dos descendentes do primo de Moisés e Arão, chamado Corá, do clã dos coatitas. E, meus irmãos, isso é muito importante, porque quando nós voltamos um pouquinho atrás, nós olhamos para os patriarcas, nós vamos perceber que Jacó, ele teve 12 filhos, que representou as 12 tribos de Israel. E um dos filhos de Jacó se chamava Levi. Levi teve 3 filhos. Os 3 filhos de Levi se tornariam a base do ministério sacerdotal em Israel. O primeiro filho de Levi se chamava Gerson. E de Gerson veio os gersonitas. Moisés e Arão, eles eram do clã dos gersonitas. Também nós tínhamos o segundo filho de Levi, que se chamava Merari, de onde surgiu o ministério dos Meraritas. E depois o terceiro filho de Levi, que se chamava Coate, de onde surgiu o ministério levítico dos coatitas. Este salmista, ele é um descendente de Coate, porque um dos descendentes de Coate era exatamente Corá. E este salmista, ele é descendente de Corá, ou seja, ele era um coatita, sendo assim, nós estamos lendo o salmo de um levita. Isso significa que para ele era comum estar nos átrios do Senhor. Era rotina. Ele estava sempre nos átrios do Senhor. Mas ele diz, quão amáveis são os teus tabernáculos. Ele está falando como é maravilhoso estar nos átrios do Senhor. Agora, a graça de Deus é melhor percebida quando nós nos lembramos de quem foi Corá. Corá, juntamente com outros levitas em Israel, eles começaram a questionar por que Deus separou Moisés e Arão dentre os gersonitas. Por que não nós? Deus fala com Moisés, Moisés fala conosco. Agora, quem diz que Deus está falando com ele? Quem diz que Deus escolheu os filhos de Arão? Por que não os nossos? E Corá, ele trouxe uma rebelião em Israel. Muitos homens dentre os levitas se rebelaram contra Moisés e contra Arão. Além destes, outros homens da tribo dos Rubenitas, de Ruben. E Moisés falou assim: amanhã nós estaremos todos aqui. Vocês devem acender o incensário, que representava o buscar a Deus em oração. E amanhã Deus irá confirmar aquele que escolheu, aquele a quem ele escolheu para o ministério sacerdotal. E aquele a quem Deus não escolheu, que abra a terra e essas pessoas sejam engolidas pelo Senhor. E fogo desça do céu para consumir os que não concordam. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que, quando Moisés acabou de dizer isso, a terra se abriu, Corá, a sua família e os outros homens foram queimados na presença de todo o Israel. Eu vou ler para você na íntegra. Números 26, 10 e 11 diz: a terra abriu a boca e os engoliu com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência para o povo. Agora preste atenção. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Corá não morreram. Agora, queridos, um descendente de Corá, vocês estão conseguindo entender a graça de Deus? Um descendente de Corá, que não era seu filho, mas provavelmente de sua linhagem, ele escreve um salmo, manifestando o seu profundo anelo, o seu desejo intenso pela presença de Deus. Um desejo intenso, não apenas pelo serviço ao Senhor, mas um desejo intenso pela presença de Deus. Isso confirma o que o profeta Ezequiel escreveu: a pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade do pai, e nem o pai pela iniquidade do filho. Mas há outros salmos bem mais conhecidos da igreja,
que eu creio que este mesmo homem escreveu, por exemplo, o Salmo 42. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. O Salmo 43, que é uma sequência do Salmo 42. Agora veja se não é o mesmo autor. No verso 2 que nós lemos, diz assim: a minha alma anela. Ela até desfalece pelos atos do Senhor. Salmo 42, verso 1 diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei e me apresentarei diante da face de Deus? Ou seja, quando que vai chegar o meu momento? Porque os levitas, eles serviam a Deus no templo por turnos. Era uma escala. E cada levita, ele servia no Santo dos Santos por uma semana. Esse salmista, no Salmo 42, ele está dizendo assim: a minha alma tem sede de Deus. Quando que eu me apresentarei nos átrios do Senhor, diante da face de Deus? Ou seja, quando que vai chegar a minha hora de trabalhar? Quando que vai chegar a hora de eu servir a Deus no Santo dos Santos? O interessante é que esse anelo pelos átrios do Senhor diz muito sobre o ministério levítico, de cuidar dos atos do Senhor, porém algo se destaca. Isso é importante para a igreja. O salmista só tem desejo de estar nos átrios do Senhor, porque ele desejava o que acontecia ali. Nos átrios do Senhor aconteciam as manifestações de Deus em favor do povo. Nos átrios do Senhor aconteciam as manifestações da purificação do Senhor, a aspersão do sangue no propiciatório. Deus, ele falava com o sumo sacerdote dentre os querubins. Uma fumaça se enchia naquele local, a Shekinah de Deus, a glória de Deus. E quem estava lá? Um descendente de Corá. Ele fazia parte desse ministério. Os descendentes de Corá, eles eram responsáveis pelas coisas santíssimas, pelo lugar santíssimo, pelos santos dos santos. Este homem, ele tem anelo não apenas por estar aonde Deus está, ele tem anelo por Deus. Naquele lugar, no lugar santíssimo, no lugar santo, na verdade, havia o lembrete de que o Senhor ouve a oração do seu povo, o incensário. Os 12 pães da proposição representava que o Senhor, ele era o sustento do seu povo. O candelabro aceso dia e noite, não podia se apagar, representava que Deus era a luz de Israel. E este homem, ele serve neste local, mas ele tem anelo pela presença de Deus, pelas manifestações de Deus, ele tem anelo pelo Senhor. Por isso, irmãos, seu anseio pela presença de Deus nos atos do Senhor explica o versículo 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Eu não quero fazer nenhuma aplicação aqui. Eu já quero ir para a segunda lição e depois nós vamos pensar um pouco. Esse levita, ele não apenas tem o desejo de estar onde Deus se manifesta. Ele tem o anseio de permanecer próximo de Deus. Ele tem o anseio de permanecer próximo de Deus. É interessante porque, normalmente, a parte mais lida, memorizada, usada em músicas, a parte mais conhecida desse salmo é: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Não é verdade? O que isso significa? O que isso significa para esse levita? De acordo com Números 4, mas eu vou ler antes do verso 3, que talvez eu tenha imaginado que você saiba de cor, não é? De tão conhecido que ele é. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Dá até vontade de começar a cantar. Onde acolhe os seus filhotes. A ênfase está agora aqui. Perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Queridos, de acordo com Números, capítulo 4, de 1 a 4, como eu já disse, o serviço dos descendentes de Corá era de cuidar das coisas santíssimas. Os descendentes de Corá, eles eram responsáveis por cuidar das coisas santíssimas,
por aquilo que ficava depois do véu. Ele era responsável pelo Santo dos Santos. O que eu quero afirmar é que esse salmista, ele está acostumado com a presença de Deus. Isso vai fazer toda a diferença quando nós pensarmos nas aplicações para as nossas vidas. Este homem, ele está acostumado com a presença de Deus. Mas ao contrário de relaxar, ao contrário de se cansar, ao contrário de não dar o devido valor, como é comum nós fazermos quando nós nos acostumamos com as coisas do Senhor, esse descendente de Corá, ele anseia, preste atenção, não apenas ter momentos no seu turno de uma semana, ele anseia permanecer na casa de Deus. E o que acontece? Provavelmente, quando ele estava no serviço, no Santo dos Santos, no seu turno de uma semana, ele provavelmente, estamos falando aqui do templo, não do tabernáculo, provavelmente ele viu um pardal dormindo em algum lugar ali do Santo dos Santos. E de repente ele olhou e ele viu um ninho. E ele viu uma andorinha. E a andorinha, ela estava assentada sobre os seus filhotes. E ele é um levita. Ele conhece a palavra de Deus. Ele sabe que Deus havia falado sobre passarinho no ninho. Eu quero ler na íntegra. Deus disse aos filhos de Israel: se no caminho você encontrar um ninho de ave em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não pegue a mãe nem os filhotes. Quando este homem, ele está ali nos atos do Senhor e ele vê, ele visualiza aquela andorinha no seu ninho, cuidando dos seus filhotes, sabe o que ele entende? Sabe o que é claro para ele? Deus cuida. Essa visão dele da andorinha no ninho, cuidando dos filhotes, para ele, na mente dele, é cuidado de Deus. Mas o cerne não está aí. Ele está pensando assim: que privilégio para a andorinha. Eu tenho que vir aqui no meu turno, na minha escala, e servir ao Senhor talvez por uma semana. Essa andorinha está aqui no lugar seguro, é cuidada por Deus, e o detalhe, perto dos teus altares, Senhor, Rei meu, Deus meu, ou seja, eu queria permanecer aqui. O pardal encontrou casa. Eu estava lendo um comentarista, ele disse assim, ele teve inveja do pardal. Ele teve inveja da andorinha. Inveja é pecado, eu não creio que ele teve inveja, mas eu creio que ele desejou tanto que parece inveja. Porque na mente do levita, ele não está ali, meus irmãos, fazendo mais o serviço. Eu creio que quando está chegando o final da escala dele, depois do 7º dia, ele está pensando assim, vai acabar. Senhor, o pardal encontrou casa. A andorinha ninho para si, para proteger os seus filhotes, enquanto o Senhor protege a andorinha e os seus filhotes. Detalhe, Senhor, perto dos teus altares. E a prova que ele está anelando a comunhão com Deus é quando ele termina e diz assim, Deus meu, Rei meu, ou Rei meu e Deus meu. Porque a presença de Deus em comunhão traz segurança e confiança. Agora olha que interessante como ele termina esse salmo. Nós vamos ver depois, no verso 12. Bem-aventurado é aquele que em ti confia. Queridos, para ele, os pássaros tinham um privilégio de comunhão segura. Esses pássaros, eles tinham um privilégio de comunhão segura com Deus tão grande que todos os israelitas deveriam almejar. A andorinha, ela está segura em seu ninho. A andorinha está segura para criar os seus filhotes. Mas está perto do teu altar, Senhor. Eu desejo estar aí. Por isso ele chega à conclusão de sua primeira estrofe. Olha que interessante. E ele vai falar sobre habitação.
No verso 4 ele diz: bem-aventurados os que habitam em tua casa, assim como a andorinha. Louvam-te perpetuamente. Pois bem, para irmos para a nossa reflexão prática, esse salmo ele foi escrito para ser lido todas as vezes que o povo estivesse se preparando para ir a Jerusalém adorar no templo. Mas deveria ensinar para os israelitas, para os fiéis, 3 verdades principais. Primeiro, eles deveriam desejar cada vez mais estar em culto ao Senhor. Está no versículo 1, no verso 1. Ele diz: pois um dia nos teus átrios valem mais que 1000, no verso 10. Os israelitas, quando eles lessem esse salmo, eles deveriam desejar estar em culto com Deus. Em culto a Deus, com o povo de Deus. No original, verso 10, ele traz a seguinte ideia: pois um dia nos teus atos valem mais que 1000 em qualquer outro lugar do meu modo. Ou seja, um dia nos teus atos, no lugar das manifestações do Senhor, é muito melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar que eu deseje estar. Segunda verdade, deveria produzir nos israelitas uma busca e um desejo, mais do que por estar no lugar onde Deus se manifesta, mas um desejo pelo próprio Deus. No final do verso 2 ele diz: o meu coração e a minha carne desfalecem pelo Deus vivo, não pelo templo, pelo Deus vivo. Eu amo o templo porque ali Deus se manifesta. Mas é por Deus que a minha alma deseja. Coração e carne desfalecendo tem a ideia de todo o meu ser. E terceira verdade, deveria produzir nos israelitas um desejo e busca, não apenas por momentos com Deus, mas por permanência em comunhão segura com Deus. Deixa eu dizer uma verdade para você: só alguém que é salvo deseja Deus dessa forma. Só alguém que foi alcançado, experimentou, viu, testemunhou o agir de Deus em sua vida, ele deseja cada vez mais o culto a Deus, ele deseja estar no lugar onde Deus se manifesta, e ele não deseja apenas ter momentos com Deus, ele deseja permanecer na presença de Deus. É isso que o Espírito Santo está fazendo nas nossas vidas, nos preparando para a eternidade. O mundo, ele vem com distrações para remover das nossas vidas esse anelo por Deus. Esse anelo pelo culto a Deus. Esse anelo pelo lugar onde Deus se manifesta com o seu povo. Em seu povo. Para remover o desejo de não apenas ter momentos esporádicos com Deus, mas o desejo de permanecer na presença de Deus. Somente o salvo, ele ama a vinda de Cristo. E se você não ama a vinda de Cristo, talvez você não esteja em Cristo. E o melhor momento que você pode viver na sua vida é aqui enquanto você está vivo, porque um dia na eternidade vai ser terrível para você. Como eu estava lendo hoje, muitas pessoas estão vivendo as suas vidas, estão tendo momentos alegres, e como disse certo puritano, você pode até ir para o caixão alegre, mas o primeiro dia na eternidade vai fazer você se esquecer de todos os momentos alegres que você teve nesse mundo, porque você estará ardendo no inferno. Hoje é dia de experimentar a graça de Deus e desejar o que Deus deseja para você. Vivemos um tempo em que nós temos muitos desigrejados. Muitos que por decepções com a igreja não amam a igreja, não amam estar com o povo de Deus. Pelo contrário, eles acreditam que é possível
ouvir uma boa mensagem e cultuar a Deus na sala de sua casa, mas isso nunca esteve na mente do Salvador. Aqueles que são alcançados por Deus, eles vão almejar estar com o povo de Deus. E com muita responsabilidade e temor eu vou dizer para você algo. Se esse não é um desejo do seu coração, isso diz muito sobre você. Queridos, nós começamos a nossa reflexão dizendo que os salmos nos ensinam muito mais do que doutrinas corretas. Os salmos, eles nos mostram sobre afeições corretas pelo Senhor. Assim como esse levita, descendente de Corá, Deus não considera o seu passado e a sua família ao escolher você para estar diante dele e servi-lo. Queridos, infelizmente, muitos aqui não possuem um histórico familiar de pessoas que temiam a Deus. Pelo contrário, o histórico familiar de muitas pessoas aqui é de pessoas que são rebeldes contra os valores de Deus. Mesmo assim, aprove ao Senhor separar você, aprove ao Senhor escolher você para servi-lo diante dele. Isso não pode ser pesado, isso não pode ser cansativo, isso não pode ser um fardo. Tenho que ir para o culto, tenho que ir para a igreja, tenho que ir. Quando eu olho o salmista, eu vejo o salmista dizendo, como o irmão Jonas leu hoje no início, a alegria em estar na casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria em estar onde Deus se manifesta. Irmãos, nós somos, todo aquele que está aqui é salvo por Jesus. Nós somos mais privilegiados do que esse nosso irmão levita. Eu vou dizer por quê. Em Cristo, nós somos eleitos para sermos santuário de habitação do Espírito do Deus Altíssimo. Em Cristo nós não temos acesso ao Santo dos Santos apenas no nosso turno. Nós não temos acesso ao Santo dos Santos apenas em alguns momentos. Como nós vimos hoje pela manhã na ceia. Nós temos o privilégio de poder entrar na presença do Senhor a qualquer momento, pelo sacrifício de Cristo. Assim como o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para criar os seus filhotes com segurança, meus irmãos, nós estamos dia e noite na presença de Deus. Isso deveria trazer segurança na sua alma. Confiança no seu coração. Porém, o que talvez eu creio que nós não somos mais privilegiados do que o salmista, seja quanto ao nosso anelo por Deus. A pergunta que eu preciso fazer para você, e nós vamos refletir durante a semana, inclusive nos nossos grupos, é a seguinte: será que o privilégio de estarmos nos átrios do Senhor, sempre que nós desejarmos, e todos os finais de semana, tem produzido em nossa alma mais anelo por Deus, ou se tornou algo frio e mecânico? Deus, por meio do profeta Zacarias, Deus vai dizer aos sacerdotes de Israel: muitos de vocês dizem que têm o melhor para me oferecer, mas vocês oferecem o animal doente. E vocês ainda dizem, que canseira está nos atos do Senhor. O salmista, ele tem anelo pelos atos do Senhor. Ele não está cansado. Eu acho que se alguém chegasse para ele e falasse assim, você poderia assumir a minha escala? Já acabou a sua, eu não vou poder, a próxima semana sou eu, você pode ir. Eu creio que ele falaria assim, eu assumo todas.
O pardal encontrou casa. A andorinha habita na tua presença, meu rei, meu Deus. Eu quero isso. Eu quero habitar nos átrios do Senhor. E quantos crentes são tão mais privilegiados e estão dizendo, que canseira. De novo. Uma semana eu vou, outra semana não. Esse domingo sim, domingo que vem não. Não há na minha mente melhor estar nos átrios do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Eu prefiro estar nos átrios do Senhor do que estar na Suíça agora. Eu prefiro estar nos átrios do Senhor do que em qualquer outro lugar, segundo o meu modo de pensar. Esse é o coração do levita. Por isso é que eu falo que nós somos muito mais privilegiados com ele. A pergunta é, será que nós também estamos desenvolvendo em nossa alma o mesmo anelo por Deus? Será que o privilégio que Deus tem nos dado não tem produzido em nós, ao invés de fervor, frieza? Desvalorização? Será que o privilégio de termos acesso ao conhecimento de Deus tem aquecido o nosso anseio pela presença de Deus? Será que o nosso conhecimento de Deus tem aquecido o nosso desejo de permanecer com Ele? Nós somos um povo que deve amar a vida, não a morte. A morte não pode ser fuga de problemas. Né? Os pais da igreja, eles começaram a ter um problema sério quando começou a surgir a perseguição em Roma. Porque muitos crentes, eles não estavam sendo perseguidos, mas eles começaram a se oferecer como mártires. Eu quero morrer por Cristo. Os pais da igreja começaram a falar, isso é suicídio. Uma coisa é você ser perseguido e você morrer. Outra coisa é você se entregar para morrer. E muitas das vezes nós queremos nos entregar para morrer e estar com Cristo, porque nós queremos fugir de problemas do mundo. Não, mas queridos, nós devemos entender que é um privilégio tão grande a presença de Deus, que nós devemos desejar partir e estar com Cristo. O que é infinitamente melhor. Agora, será que esse anelo por Deus tem a ver só com o período do Antigo Testamento? Não. Aos Romanos, Paulo ensinou uma verdade que eu gostaria que você memorizasse. Se puder, anote. A sã doutrina, ela aquece a nossa alma por Deus, não esfria. O conhecimento de Deus deve aquecer a nossa alma por desejar a sua presença, não esfriar. Nós somos tidos como povo frio pelos pentecostais, não é verdade? Pelos neo, então, eu não sei o que nós somos. Mas a questão, tudo está relacionado à liturgia. Quer ver um crente fervoroso de espírito? É amanhã. Quer ver um crente fervoroso de espírito? É na terça. Quer ver um crente fervoroso de espírito? É na quinta-feira, está desejando pelo culto. Eu sou tentado como pastor, e eu peço para não cair em tentação, inclusive em relação a isso. De todo sábado escrever uma pastoral. Irmãos, hoje é sábado, é o dia do preparo. Amanhã é um grande encontro. Mas eu não sou o Espírito Santo. E quando eu vejo o crente faltando ao culto por motivos tão banais, meus irmãos, eu me entristeço profundamente. Profundamente. Porque não entendeu. E quando eu vejo irmãos que tinham motivos para não estar vindo, eu me alegro, porque eu vejo que ele vem, não porque eu tenho que ir, é porque ele entendeu.
Pela graça de Deus, nós temos recebido a boa palavra de Deus, que tem transformado a nossa forma de pensar, enchido a nossa mente do conhecimento do Senhor. Mas a pergunta é, como está o nosso coração? Como está o nosso coração? O conhecimento que você tem de Deus é uma lenha que queima o fogo por Deus. Se o seu conhecimento por Deus, não produz mais desejo pela presença de Deus, o seu conhecimento, ele está sendo vão na sua vida. Como está o nosso coração? Eu estou caminhando para o fim. Nós temos sentido cada vez mais anelo, um desejo fervoroso pela presença de Deus. Tem aumentado em nós o desejo de estarmos desfrutando da presença de Deus, sozinho em oração, juntos com os irmãos, juntos no dia do Senhor, na casa de adoração que nós consagramos a Deus. Busque, como eu disse hoje pela manhã, busque isso na presença de Deus. Meus irmãos, eu estava na parte da tarde lá em casa, orando ao Senhor por vocês, orando ao Senhor pela igreja, mas orando ao Senhor também por mim. E eu estava falando com Deus, Senhor, pelo amor que o Senhor tem ao seu nome, faça queimar o meu coração pelo Senhor, pela tua palavra e pela igreja do Senhor, porque em mim está vindo agora um desânimo profundo. Aquece o meu coração, eu vou falar sobre isso. Aquece o meu coração, porque eu tenho pedido isso todos os dias da minha vida. Aquece o meu coração de amor pelo Senhor, pela presença do Senhor, pelo culto ao Senhor, pelo povo do Senhor. E sabe o que Deus fez? Deus aqueceu o meu coração. O privilégio do acesso deve produzir desejo por mais acesso, até que nós experimentemos a permanência na presença de Deus. O salmista termina essa estrofe da seguinte forma: bem-aventurados que habitam em tua casa e podem te louvar perpetuamente. Davi, ele terminou o Salmo 23 dizendo, e habitarei na casa do Senhor perpetuamente. E não apenas Paulo, e eu termino com essa expressão, não apenas Paulo, mas os filhos de Corá, eles nos ensinam que nós precisamos, irmãos, tanto de Cristo, que nós devemos buscá-lo intensamente, até que ele se torne tudo o que nós mais desejamos neste mundo. Porque se Cristo se tornar tudo o que nós mais desejamos nesse mundo, quando nós chegarmos diante dele, a primeira coisa que nós vamos querer fazer é nos lançar aos seus pés. Agora, eu creio que vai ser muito chocante para muitos crentes quando Cristo voltar. Ou quando, como diz aquele ano, quando se fizer chamada. Porque muitos crentes vão chegar constrangidos diante do Senhor. Porque eles não viveram aqui desejando o Senhor. Eles viveram desejando que o Senhor assine os seus projetos para que eles vivam uma melhor vida possível neste mundo, mas sem Cristo. Somente recebendo da parte dele o que para mim é o melhor. Esse levita não tem essa visão. Nós não devemos ter essa visão. Nós devemos ter anseio pela presença de Deus. Vamos dar uma pausa agora. Terminamos o verso 4. E durante essa semana nós vamos pensar nisso. E nós vamos voltar no verso 5. E nós vamos continuar. E depois nós vamos dar outra pausa. E assim nós vamos fazer aquilo que o salmista propôs quando escreveu esse salmo. Tudo para a glória de Deus e para a nossa real alegria. Amém, irmãos?